Oi, crianças, bom dia! Como a tia Rita prometeu, hoje nós vamos começar uma história que vai ter a sequência com 5 capítulos. É a história de uma menina que Deus converteu ainda pequena. Então, prestem atenção, porque é uma história muito emocionante. Tia Rita mesmo ama a história dessa menina, que se tornou uma mulher muito especial. E antes de nós começarmos a contar a nossa história, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos por mais um sábado, te agradecemos pelo privilégio de termos essa ferramenta que é a internet, para gravarmos as nossas aulas e assim aprendermos mais um pouco sobre o Senhor e o que o Senhor pode fazer na vida de uma criança. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amy Carmichael nasceu uma semana antes do Natal de 1867, na Irlanda do Norte. Era a mais velha de 7 irmãos. A casa da família era em estilo antigo e ficava perto do mar. No quarto onde as crianças dormiam havia uma lareira enorme. À noite o vento fazia um barulho na chaminé que parecia o uivar de animais. Amy gostava das cores e dos ruídos do mar, mas o que ela mais gostava era da cor azul. Sua mãe tinha os olhos de um azul profundo e Amy começou então a desejar ter olhos azuis. Os seus eram castanhos, olhos cheios de vida, que não perdiam nada, mas eram castanhos. A pequena Amy sempre tinha ouvido falar sobre o Filho de Deus, o Senhor Jesus, e seu amor por ela. Sabia que ele viera do céu à terra para morrer numa cruz por seus pecados e que ele havia ressuscitado dos mortos. Amy ouvia isto a cada domingo, na igreja e também em sua própria casa, onde todas as noites havia culto doméstico, ocasião em que a família reunia-se para orar e ler a Bíblia. Deus responde às orações. Muitas vezes Amy tinha ouvido dizer isto. Deus sempre respondia às orações. Pensando assim, Amy orou para que seus olhos se tornassem azuis. Isto aconteceu quando ela tinha apenas 3 anos de idade. O pedido foi feito em uma noite antes de deitar-se. Ela não duvidou nem um pouquinho que o Senhor a responderia. Deus sempre responde às orações. As palavras de sua mãe soavam ainda em seus ouvidos, dando-lhe toda a certeza. E assim, cheia de esperanças, pegou no sono. De manhã, feliz como um passarinho, pulou da cama, correu para uma cadeira de encosto alto e empurrou-a até uma cômoda, onde estava um espelho. Vestidinha ainda com suas roupas de dormir, trepou na cadeira e agarrou o espelho. Olhos azuis? Não, era o mesmo par de olhos castanhos que agora tristonhos refletiam-se no espelho. Não havia acontecido nada. Deus não respondera à sua oração. Tinha orado, fora tão boazinha, crer em Deus e a si mesmo ele não a respondera. Por quê? Enquanto ela debruçava-se sobre a cômoda, lutando para não chorar, algo muito importante aconteceu. Ela entendeu claramente o Senhor dizer: a resposta é não, Amy. As palavras lhe vieram à mente tão claras como se alguém tivesse falado em voz alta. O não recebido de Deus lhe foi tão nítido quanto os que recebia de vez em quando de seus pais. Esta resposta negativa Amy só iria entender muitos anos mais tarde, mas no momento ela estava muito contente, porque afinal Deus respondera sua oração. Não era também uma resposta. Deus a estava guiando, mesmo sendo muito pequena. Ele tinha um plano para a sua vida. Confiar nele era uma coisa que Deus estava querendo que Amy aprendesse. Ele ia cuidar dela, mesmo quando ela não pudesse entender bem o seu modo de responder às orações. Quando Amy cresceu, ela viajou para a Índia como missionária. Logo que chegou àquele país, ficou ansiosa para aprender a língua indiana e assim poder falar às pessoas sobre o Deus vivo que dera o seu filho para morrer numa cruz, por amor a elas. Era-lhe difícil o aprendizado da língua, mas o pior de tudo era tentar entender os costumes do povo indiano. Muitas vezes Amy desejou caminhar entre o povo, nas feiras, sem ser observada por ele, ou entrar em lugares nos grandes templos de pedra, desejava conhecer de perto a vida religiosa da Índia. O templo? Sim, o templo. Este lhe parecia o lugar certo para ela conhecer em todos os detalhes a religião indiana que regia tão fortemente a vida do povo. Mas como entrar lá?
Era expressamente proibida a entrada de qualquer estrangeiro no templo. Mesmo sabendo desta proibição, Amy desejava ardentemente visitar um dos templos, que, a seu ver, assemelhavam-se a fortalezas, dada a espessura das paredes e portas. Que tipo de Deus eles cultuam? Como é feita a adoração? Interrogava-se ela. De fato, a Índia era um país cheio de mistérios, mas Amy resolveu descobrir alguns deles. Ela precisava falar a este povo do Deus vivo e verdadeiro e de seu Filho, o Senhor Jesus, que morreu por eles, tomando o castigo de seus pecados. Queria contar-lhes da sua ressurreição e dizer-lhes que somente crendo no Salvador Jesus Cristo, eles poderiam obter perdão dos pecados. Mas como poderia contar-lhes? Amy tinha absoluta certeza em seu coração que o Senhor Deus lhe mostraria um meio para falar-lhes essas verdades. Após várias tentativas visando disfarçar sua pele branca, Amy descobriu que o café deixava o seu rosto e braços do mesmo tom marrom suave das mulheres indianas. Para completar o disfarce, vestiu algumas roupas indianas, uma longa túnica branca de mangas curtas e um seri que cobria a cabeça e cujas pontas ficavam presas debaixo do braço. Seus amigos missionários, ao verem-na vestida a indiana, disseram: você parece mesmo indiana. É um ótimo disfarce. Amy sorriu. Será que seu plano ousado funcionaria? Certamente ninguém iria olhar duas vezes para uma mulher de pele morena, vestida a indiana, pensou. A sorte é que você tem os olhos castanhos e não azuis, falou uma amiga. Se não, você nunca passaria por uma mulher indiana. Olhos azuis? Repentinamente, Amy se lembrou da sua decepção quando criança. As lembranças ainda estavam bem vivas em sua mente, como se os fatos tivessem acontecido há poucos dias. Lembrou-se da maneira clara como Deus lhe havia dito não. Agora ela entendia perfeitamente porque seus olhos eram castanhos. Ela iria precisar de olhos castanhos para o seu disfarce. De fato, Deus tinha dado a melhor resposta. Algumas vezes o Senhor pode dizer não às suas orações. Não fique desapontado, Ele tem um plano para você da mesma forma como teve para Amy Carmichael. Amy sabia que uma estrangeira de olhos azuis não ousaria entrar no templo, mesmo tentando se disfarçar. Se tentasse, estaria arriscando a vida. Mas Amy, com seus olhos castanhos, disfarçando a cor da pele e vestindo-se como indiana, não só poderia entrar, como também descobrir alguns dos segredos religiosos da Índia. Quais seriam estes segredos? Certo dia, Amy vestiu o seu disfarce e foi ao templo. Antes de chegar à primeira câmara, ela teve que passar por alguns sacerdotes. Ao entrar, descobriu que quase não havia luz no recinto. A pouca iluminação vinha de tochas, cujas chamas amarelas projetavam sombras apavorantes sobre cada objeto. Numa espécie de trono alto, estava sentado o ídolo adorado pelos indianos. Era grande, negro e sujo. Presas às paredes, havia pequenas lamparinas acesas. Ao lado oposto da primeira câmara, havia outra sala. Pé ante pé, Amy foi até lá. Viu repugnada que no ambiente havia apenas escuridão, teias de aranha, pó e sujeira por todo lado. Amy estremeceu. Então era esta a igreja do povo indiano, e este feio monstro, o Deus deles. Ele não era vivo como o Senhor Jesus. O feio ídolo não podia ouvir e nem responder às orações do povo. De repente, Amy começou a ouvir o som da estranha música indiana, um som agudo, misterioso, explorando um pouquinho mais as salas do templo. Ela avistou cerca de 8 meninos. Mas, neste exato momento, um homem grosseiro a empurrou para fora da sala. Rapidamente ela saiu em direção à luz do sol. Quem serão estes meninos? O que fazem lá naquela escuridão? Ela se perguntava. Amy não encontrou resposta até o dia em que, novamente disfarçada, acompanhou uma procissão que passava em direção a outro templo, puxando a mantilha bem embaixo aos olhos. Ela orou ao Senhor, pedindo proteção. Uma grande carruagem de madeira com rodas frouxas e barulhentas ia à frente, levando um ídolo enorme, enquanto com ele iam 12 lindas meninas, entre 4 e 10 anos de idade, com grinaldas de flores brancas nos cabelos. Seus cabelos eram brilhantes e perfumados, usavam vestidos de seda roxa com enfeites dourados.
Amy, lutando para manter o seu equilíbrio no meio do povo, olhava para cada uma das crianças. Os olhos pequenos estavam arregalados de pavor, enquanto seguia diretamente para dentro das portas grossas e esculpidas do templo. As crianças cruzaram os portões, olhando desesperadamente para trás. Seus olhos esquadrinhavam a multidão, talvez à procura de seus pais ou pessoas conhecidas. Logo ouviu um grande barulho de congos, símbolos e muitos gritos. Então os portões se fecharam e as crianças ficaram trancadas lá dentro, prisioneiras, tiradas de suas casas e famílias. Diziam que as meninas seriam casadas com o ídolo, mas sabia que certamente tornar-se-iam escravas dos sacerdotes. Nenhuma chance de crescerem. Elas iam ser preparadas para uma vida de pecado, coisas más que não seriam consideradas pecados, que faziam parte da religião. Isto foi o que a Amy contou ao olhar os portões sendo trancados atrás das meninas. Será que elas poderiam escapar? Se pudessem, para onde iriam? Onde será que os encarregados do templo conseguiram crianças tão lindas? Teriam sido raptadas ou compradas como animais? Uma vez mais, Amy fixou os olhos nos portões do templo. Estes pareciam estar zombando dela. Coitada, você, mulher estrangeira, será que você está pensando lutar contra o imenso poder que temos sobre o povo da Índia? Atrás de toda religião cruel e pagã está Satanás, o inimigo de Deus, que deseja a adoração que pertence só a Deus. Amy sabia que não há Deus como o Senhor, e com a ajuda dele, ela iria procurar saber mais sobre as crianças do templo. Será que o Senhor gostaria que Amy desse do seu amor às crianças do templo? Será que Deus poderia salvar essas crianças daquela vida de pecado? Sim, nosso Deus é muito mais poderoso do que Satanás. O Senhor Jesus morreu, mas ressuscitou, para que todo o que nele crê não pereça, mas seja salvo. Seu sangue derramado pode limpar o pior dos pecados. Amy orou pelas crianças, e o mesmo que tinha respondido à sua oração sobre os olhos azuis há tantos anos, foi-lhe revelando o seu plano passo a passo. Se você quer saber qual é esse plano, volte na próxima semana e descobrirá como Deus respondeu a oração de Amy. Será que Deus já respondeu alguma de suas orações, crianças? Você poderá estar seguro de que Ele fará isso, se você aceitar o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como seu Salvador. Quando fizer isto, Deus tornar-se-á seu Pai, e você poderá conversar com Ele na qualidade de filho. Se você nunca recebeu o Senhor Jesus, aqui está uma oração que Ele gostaria de ouvir. Venha ao meu coração, Senhor Jesus, e lava todo o meu pecado. Criança, se você quiser fazer essa oração, poderá fazê-la crendo e confiando que o Senhor te receberá como filho e Ele se tornará o seu único e suficiente Salvador. Quer saber o próximo capítulo? Então, vamos participar e ouvir a história sábado que vem, o segundo capítulo da linda história da Amy Carmichael. Um beijo para vocês e que Deus abençoe. E o nosso versículo de hoje nos fala, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, crianças, Deus nos criou para as boas obras, pois somos feitura dele, criados para honrar e glorificar o nome do Senhor. Que você e eu possamos honrar e glorificar o nome do nosso Deus, pois nós somos feitura dele. Um beijo para vocês e até o próximo sábado, se Deus quiser.